Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um culto na Casa do Senhor. Estamos aqui reunidos para louvar o seu nome e vamos começar por louvá-lo com um cântico de louvor ao Senhor, número 100. Nossos corações o adorem em espírito e em verdade, como Ele é digno. Ele é o nosso Deus vivo e verdadeiro. Número 100, baseado em Apocalipse 1:8. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Era que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Justo, justo, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso. Justo, justo, justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso. O que era e que é e que há de vir. Justo, justo, justo é o Senhor. Forte, forte, forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso. Forte, forte, forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso. O que era e que é e que há de vir. Forte, forte, forte é o Senhor. Santo, justo, forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso. Santo, justo, forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso. O que era e que é e que há de vir. Santo, justo, forte é o Senhor. Amém, irmãos? Agora o número 106. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Número 106. E este é um cântico baseado no Salmo 90, versículo 1. Cantemos em louvor ao Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que o
eternidade. Tu és Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e os céus, de eternidade em eternidade, tu és Deus. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Agora vamos ler o Salmo 9, os primeiros 10 versículos, para quem quer acompanhar na sua Bíblia. É na página 629, página 629, e vamos ler então Salmo 9, versículos 1 até 10. Diz assim a palavra do Senhor, este salmo de louvor. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Tem aqui este salmo de louvor ao Senhor. E vamos então cantar para ele agora o cântico número 110. Estás assentado no trono, sempre reinando soberano. 110. Louvemos ao Senhor, irmãos. Estás assentado
Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Manata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos então louvar ao Senhor com as nossas orações. Nosso Deus e Pai, queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, nesta tarde, neste domingo, este primeiro dia da semana. Este é o Teu dia, Senhor, um dia que Tu mesmo santificaste e preparaste para nós, para irmos à Tua presença em igreja, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. E eis que aqui nos apresentamos perante Ti, Senhor, com cânticos, com hinos, com a leitura e meditação na Tua Palavra, com as nossas orações, manifestando o nosso grande amor a Ti, querido Pai, a nossa gratidão por tão grande salvação, e como agora acabámos de cantar, Senhor, que ansiosos esperamos esse dia em que subiremos, seremos chamados por Ti, seremos arrebatados deste mundo para estar contigo, Senhor. Ó Deus, obrigado por cada um que está aqui esta tarde e também por aqueles que nos acompanham à distância. Tudo entregamos nas Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo nos dirija em todas as coisas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Então, em nome da Igreja Evangélica Batista de Moreira da Maia, damos as boas-vindas a todos. É bom estarmos aqui reunidos uma vez mais, não apenas àqueles que aqui estão, mas também aos que nos acompanham à distância. A todos saudamos. No domingo passado foi o nosso irmão Daniel que dirigiu os trabalhos e que também trouxe a palavra do Senhor, uma vez que estivemos em Albufeira, no sábado e no domingo, no concílio de examinação para um novo pastor, o irmão Emanuel Guerreiro, e assim aconteceu. E, portanto, também damos graças ao Senhor por mais este pastor, para o rebanho do Senhor e também por tudo ter corrido muito bem aqui na nossa igreja. Então as férias estão praticamente a terminar, a extinguir-se. Já estamos aqui a caminhar para o meio de setembro e por isso damos graças a Deus por aqueles que tiveram as suas férias, estiveram a descansar, tudo correu bem, já regressaram. Que o Senhor agora nos abençoe nos nossos trabalhos que vão iniciar. Quero recordar o nosso horário. Então, à quinta-feira à noite, 9 horas, temos a reunião de estudo bíblico e oração e depois também, no próximo domingo, às 4h30, temos o nosso culto dominical. Estes são os anúncios para transmitir. Vamos prosseguir o nosso culto cantando para o nosso Deus. Não queria esquecer de saudar também os irmãos Luís e Amélia. É bom vê-los também e tê-los conosco. E vamos cantar então o cântico número 103, 103. Cantar para o nosso Deus este cântico. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Descansamos nas mãos do Senhor. Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso todas as coisas. Posso todas as
as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso todas as coisas. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, podes todas as coisas. Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, podes todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é por nós, quem será contra nós? Nos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Amém, irmãos? E agora vamos fazer uma leitura bíblica em 1 de Pedro, capítulo 2. Então, primeira carta de Pedro, é mesmo quase no fim da Bíblia, página 1326. 1326, 1 de Pedro 2, e vamos ler aqui os primeiros 10 versículos, página 1326, 1 de Pedro 2, 1 a 10. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito bem, vamos continuar a louvar ao Senhor, agora com o cântico 104, 104. Põe a mão na mão do meu Senhor da Galileia, Senhor que acalma o mar. Número 104.
mão do meu Senhor da Galileia. Põe a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia. Pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração e vamos orar pela irmã Emília. Aqueles que não sabem, ela está internada no Hospital São João. Ela estava na casa da filha em Lisboa e teve uma vez mais problema de AVC. Depois foi transferida aqui para o Porto e está ainda internada à espera de completar os exames e depois poder sair. Já falámos com ela. Quem quiser visitar não podemos, mas quem quiser ligar-lhe e dar-lhe uma palavrinha de apoio, de ânimo, ela certamente fica contente. Então vamos orar pela irmã Emília. Também precisa das nossas orações a esposa do irmão Ismael. É o nosso irmão e amigo na fé. A esposa dele também foi esta semana operada no IPO, uma situação também crítica. Que Deus possa também ajudar na recuperação da esposa do irmão Ismael. Ele é pastor na igreja aqui em Lessa do Balio. Orar também pelas nossas famílias, que o Senhor nos proteja e nos guarde neste cenário de pandemia, que, como vemos, não está a diminuir. E agora, com o início das aulas, vai haver uma deslocação muito maior de pessoas, de professores, de alunos, não apenas para a escola, mas tudo o que envolve as suas deslocações. Que Deus possa proteger e guardar cada um agora nos próximos tempos, e depois também se aproxima o inverno. Que Deus tenha compaixão de nós, que nós possamos continuar a ser guardados pelo Senhor. E, portanto, vamos orar pelas nossas famílias e também para que o Senhor nos dê sabedoria para agir neste cenário que nós estamos a viver, em que depois existem tantas informações e contra-informações, mas que o Senhor nos possa dar a sabedoria e, sobretudo, para nós vermos e compreendermos aquilo que está a acontecer com este episódio a nível mundial, que, como já vimos, mudou completamente as nossas vidas, radicalmente, a todos os níveis, e não sabemos quando é que isso se irá normalizar no futuro. Muito bem, irmãos, então vamos orar por estes assuntos, pela Igreja, também para que neste cenário nós, como crentes, continuemos a amar ao Senhor, demonstrando isso na nossa fidelidade, no nosso zelo. A pandemia não é sinónimo das pessoas se afastarem das igrejas, pelo contrário, é sinónimo de estar mais perto do Senhor, de confiar nele sempre e em todas as ocasiões. Portanto, vamos orar também pela Igreja do Senhor, também este compromisso que nós assumimos de orar por este novo pastor, pastor Emanuel Guerreiro. Ele vai para já ser pastor auxiliar lá na igreja de Albufeira e num trabalho que tem ali em São Brás de Alportel, para que o Senhor também dirija os passos deste pastor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, vamos à Tua presença em nome de Jesus para Te adorar, Senhor, e para Te agradecer continuamente a nossa tão grande salvação, que nós não merecíamos, mas pelo Teu grande amor,
Tu enviaste o teu Filho para dar a sua vida em sacrifício, para nos resgatar da maldição e da condenação do pecado. Obrigado, Senhor. Pai Santo, queremos colocar nas tuas mãos estes assuntos que aqui foram referidos. Oramos por aqueles que estão doentes, como a irmã Emília, para que tu aguardes, como fizeste até aqui, que a sua saúde possa ser restaurada, que ela possa regressar a casa e ter novamente a sua vida normal, Senhor. Também pela Helena, a esposa do irmão Ismael, que a ajudes a recuperar dessa grande cirurgia e que a protejas e a guardes e confortes os corações da sua família. O Senhor abençoa as nossas famílias, cada um de nós que aqui está esta tarde. Os nossos pais, que ainda os têm, os filhos, netos. Ó Senhor, guarda-nos, protege-nos, sobretudo aqueles mais frágeis, neste cenário de pandemia, Senhor, pelo qual te suplicamos que tu possas cessar, Senhor, mas sabemos que tudo será feito de acordo com a tua vontade. E, ó Deus, por isso nós te pedimos, como o teu Filho Jesus nos ensinou a orar, livra-nos do mal, porque teu é todo o poder, Senhor. Senhor Deus, oramos pela tua igreja, a nível mundial, Senhor, pelo teu povo, mas também aqui em Portugal, todas as famílias que são teu povo, Senhor. Oramos pela salvação de muitos, lembramos-te aqui em Moreira da Maia, Senhor, que haja almas salvas, que se voltem para ti, que esta tribulação que estás a trazer ao mundo e a permitir possa levar muitos a buscarem a tua palavra, refúgio em ti, Senhor, e salvação eterna para as tuas almas pela fé em Jesus Cristo. Senhor Deus, também agora que as aulas vão começar, temos irmãos nossos que são professores, temos também alunos, a todos que tu possas guardar, Senhor, e proteger, e também, Senhor, que nos dês a sabedoria para entendermos os teus planos neste cenário que estamos a atravessar, Senhor. Agora também, mais à frente, quando estivermos a meditar na tua palavra, Senhor, que é tão preciosa, ela é o alimento das nossas almas, que tu nos possas conduzir e dirigir em toda a verdade, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, antes da mensagem, vamos cantar ainda um cântico, número 114. Antes disso, queria só também dizer que o pastor David Lu, por quem nós oramos aqui muito, ele regressou já nesta semana, no dia 3, ele chegou cá, e hoje já esteve a dirigir o culto lá na igreja em Jogueira. Oramos por ele, o Senhor o protegeu e o guardou, e ele já está de novo no seu trabalho, no seu ministério ali na Igreja Batista em Jogueira. Que o Senhor os abençoe grandemente. Vamos agora cantar, então, o número 114. Reina em mim, poderoso Senhor, reina em mim, poderoso Senhor, cativa meu ser, faz o teu querer, estás o teu trono no meu coração, reina em mim, poderoso Senhor, reina em mim, poderoso Senhor, cativa meu ser, faz o teu querer, estabelece o teu trono, no meu coração,
o Senhor. Amém, irmãos? Vamos então agora para o estudo da palavra do Senhor nesta tarde. Eu peço que abram as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Então estamos a prosseguir aqui, lá a partir do versículo 19. Então vamos prosseguir aí o estudo da palavra do Senhor. Esta tarde nós vamos tratar de um tema que é igualdade e unidade do Pai e do Filho. Unidade e igualdade entre Deus o Pai e Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Aqui a partir do versículo 19 do capítulo 5, o Senhor Jesus vai iniciar um discurso um bocado longo para com os judeus que estavam à sua volta. E porquê? O Senhor tinha curado algumas horas antes, algum tempo antes, tinha curado um homem lá no tanque de Betesda, um homem que estava enfermo havia mais de 38 anos, e a palavra de Deus diz que o Senhor curou esse homem num dia de sábado. E os judeus tinham as leis de Deus, como nós sabemos, e os mandamentos que indicavam que o sábado era o dia do descanso, em que não se podia fazer obra nenhuma. E isso vai gerar aqui uma grande controvérsia entre os judeus e Jesus, que, como nós vimos na quinta-feira, resulta num ódio. É aqui que é estabelecido um ódio mortal, em que eles vão começar a procurar formas de matar o Senhor Jesus Cristo. E a principal razão para este discurso que nós vamos hoje estudar, que é tão importante, encontra-se nos versículos 16 e 18. Então vamos ler estes versículos para entendermos o que é que levou Jesus, aqui a partir do versículo 19, a falar assim aos judeus. Então lemos lá. E por esta causa, desculpem, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então temos aqui os dois motivos principais. Os judeus estão a acusar Jesus de ele quebrar a lei do dia do sábado e de se fazer como homem, fazer-se igual a Deus. Nós vimos na passada quinta-feira o que é que significa o sábado para os judeus, esse mandamento que Deus lhes entregou, e como o Senhor Jesus, com estas curas que ele fazia de propósito ao sábado, lhes queria mostrar que eles tinham uma interpretação completamente errada do mandamento original de Deus sobre o que era descansar no dia de sábado. Eles criaram leis humanas, tradições humanas, aos quais Jesus desobedeceu totalmente, porque o Senhor curava as pessoas no dia do sábado. Então estes versículos, isso já nós vimos, estes versículos agora a seguir são uma explicação que Jesus quer dar aos judeus sobre porque é que ele está a fazer essas coisas, porque é que ele cura o sábado, porque é que ele diz aquilo que diz. Jesus quer aqui dar para os judeus os motivos para aquilo que ele está a fazer. E o que é que o Senhor vai fazer? Vai explicar aqui a sua autoridade, a sua missão como Messias, e mais do que isso, Jesus vai mostrar qual é a sua posição
perante Deus, a sua posição como Deus Filho, diante de Deus Pai. Então, Jesus vai aqui ensinar aos judeus e a nós hoje quem é Deus. Os judeus que tinham toda a lei, tiveram todos os profetas, tinham a instrução dada pelo próprio Deus, eles pensavam que sabiam quem de facto era Deus. Como muitas pessoas hoje acreditam que sabem já tudo sobre quem Deus é. E Jesus vai aqui, neste discurso, mostrar aos judeus que eles precisam de saber ainda, e precisam de aprender ainda muito sobre a pessoa divina. Como nós hoje, que somos crentes, e como o mundo à nossa volta também. E nós vamos ver aqui que a mensagem central deste discurso de Jesus vai revelar o quê? A sua igualdade a Deus, a sua unidade, uma união total e perfeita entre Ele e o Pai, e mais, que Jesus vai dizer, olha, eu vim ao mundo e aquilo que eu estou a fazer, eu não sou independente, eu não estou a fazer as coisas que eu acho que devem ser feitas. Eu vim enviado pelo Pai, eu vim com uma missão, com um propósito, com um objetivo, e é exatamente isso que eu estou a fazer. Em total união com o Pai, eu faço apenas aquilo que é da vontade do Pai. Então, esta união entre Jesus e o Pai é indispensável para tudo aquilo que Ele faz, para os seus propósitos como Messias, e vemos como Jesus cumpriu todos os seus deveres como Filho de Deus. Ele foi o Filho obediente ao Pai perfeitamente e em todas as coisas. Portanto, irmãos, qual é a mensagem central deste discurso que começa no versículo 19? E isto é importante. Jesus vai aqui dizer que ele não é independente de Deus, que ele não apareceu de repente no mundo e está a fazer as coisas à sua vontade. Não, ele age no cumprimento de uma missão, uma união que ele tem perfeita com o Pai, não age por conta própria. Então, em primeiro lugar, Jesus vai aqui afirmar a sua total união e igualdade com o Pai. E qual é a primeira coisa que Jesus revela nesse aspecto? Está lá no versículo 19. Então, quando o Senhor começou a falar, lemos assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes, portanto, falou para os judeus que estavam à sua volta, que estavam a manifestar todo o seu desagrado, o seu ódio, a sua contrariedade àquilo que Jesus estava a fazer. Veja, ele curou um homem que estava doente havia 38 anos, e a única coisa que os judeus disseram, está lá no fim do versículo 9, no versículo 10, é sábado, não é permitido levares o teu leito. Ou seja, a dureza destes corações que nem sequer manifestaram algum agrado por um homem ter sido curado 38 anos depois da sua enfermidade. Então aqui Jesus vai começar por dizer a primeira coisa: ele é igual a Deus, uma união total e perfeita em todas as coisas, na sua essência e na sua natureza. Vejam, versículo 19: na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Portanto, veja, ele está a dizer: eu não sou independente, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, ele o Pai, o Filho o faz igualmente. Então aqui Jesus está a mostrar a sua união e a sua igualdade ao Pai em todas as coisas. Então vamos aprender mais hoje sobre quem é este Jesus? Afinal, quem é a pessoa de Jesus Cristo? Ele começa aqui por dizer aos judeus, e vai-lhes ensinar mais sobre a pessoa de Deus, e usa esta expressão: na verdade, na verdade. No grego, se os irmãos quiserem ler por curiosidade o grego, as palavras que o Senhor Jesus usa que são traduzidas por na verdade, é amém, amém.
Portanto, no grego é amém, amém. Lembre-nos as nossas orações. Quando alguém ora, nós no final dizemos amém. Estamos a dizer é verdade. Concordamos. Então é isso que Jesus está aqui a dizer. Está a dizer, é certo aquilo que eu estou a dizer. Amém e amém. Na verdade, na verdade. Então, logo de início, Jesus começa por revelar aqui que Deus existe em quantas pessoas? Duas. Porque ele diz, fala de quem? Fala do Pai e fala do Filho. Ele há pouco disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E ele está a dizer, olha, eu não faço coisa nenhuma de mim mesmo. Aquilo que eu vi o meu Pai fazer, eu faço. E tudo aquilo que o Pai faz, eu faço da mesma maneira. Igualdade e união perfeita com o Pai. Qual era o entendimento que o povo de Israel tinha sobre Deus? Olhando para o Antigo Testamento, por exemplo, em Deuteronômio 6,4, este era um chamado Shema dos judeus, que diz assim, Deus a falar, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E também Isaías 45,5, Deus diz assim, eu sou o Senhor, não há outro. Fora de mim não há Deus. Então este é o entendimento que os judeus tinham. Deus é um só, não há outro Deus além do nosso Deus. Mas a revelação total das Escrituras, e que o Senhor Jesus aqui nos está a dizer de uma maneira mais clara, é que o nosso Deus, Deus vivo e verdadeiro, é um só Senhor, mas Ele existe, subsiste e revela-se em quantas pessoas? 3. Então Jesus está aqui a dizer, falar o Filho e o Pai são Deus. Quando ele fala do Pai, está a falar de Deus. E depois fala dele do Filho. Eu faço as coisas que o Pai me mandou fazer. Tudo aquilo que o Pai faz, eu faço igualmente. O meu Pai trabalha até agora, versículo 17, e eu também trabalho. Nós somos iguais, da mesma essência. Deus Pai e Deus Filho. Então, quando Jesus diz que é Filho, né, os judeus entenderam logo. E é isso que nós também temos que entender. Quando ele disse que era Filho, eles entenderam o quê? Que dizem, tu estás a fazer Deus. Estás a fazer igual a Deus. E realmente é verdade. Para os judeus aquilo era uma blasfémia. Eles enfureceram-se contra Jesus quando ele disse que era filho, dizendo, estás a fazer igual a Deus. Eles consideraram isso uma blasfémia, que não se podia dizer, e que era mentira, mas na verdade é verdade. Vamos ver então 2 exemplos que Jesus vai dizer mais à frente. Por exemplo, em João 8, 56 a 59, Jesus disse assim aos judeus. Abraão, e agora vai trazer à conversa Abraão. Todos nós sabemos quem foi Abraão. Abraão tinha vivido 2000 anos antes de Jesus vir ao mundo. E Jesus diz assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Eles estão a entender as coisas assim naturalmente. O quê? Ainda não tens 50 anos e tu viste Abraão, que viveu há 2000 anos? E Jesus vai responder. Disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, aqui revelou-se outra vez o quê? Antes de Abraão existir, há 2000 anos atrás, antes de tudo, eu já existia. Eu sou Deus, eu sou um com o Pai. E Jesus, além daqui estar a dizer que já existia antes de Abraão, ele está ainda a usar aqui um dos nomes mais gloriosos de Deus, que é Eu Sou, que Deus revelou e usou na sarça ardente com Moisés. Quando Moisés perguntou, Deus chamou lá na sarça ardente e disse que o ia enviar ao faraó para tirar o povo do Egito, e ele perguntou, bom, mas quando o povo me perguntar
quem foi que te enviou? Então qual é o teu nome? E Deus disse, eu sou. E Jesus está aqui a dizer, a usar o mesmo nome. Antes de Abraão existir, eu sou. Usar o nome divino. Portanto, o que é que lemos a seguir no versículo 59? Então, pegaram em pedras para lhe atirar. Quando eles ouviram Jesus dizer, eu já existi antes de Abraão e antes de Abraão existir, eu sou Deus. Outro exemplo em João 10, 30 até 33. Jesus diz assim aos judeus, escutem, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, reparem, procedentes de meu Pai. Então, quem é que fazia as obras? Era Jesus. E Jesus disse, sim, mas não sou eu que faço. Eu faço aquilo que o Pai me disse para fazer e Ele tem poder para as fazer. E Ele pergunta, por qual destas obras boas me apedrejais? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, olha, mas pela blasfémia e por sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas Jesus estava ali a dizer que era filho de Deus. Mas isso implica, e os judeus entendiam, e realmente é verdade, que quando diz filho de Deus, significa muito mais. Quando Jesus diz que é filho de Deus, está a dizer que é Deus. É da mesma natureza, da mesma essência divina. É isso que significa. Voltando ao versículo 19, então vemos aqui uma total coincidência entre as ações do Filho e do Pai. Jesus não agia de forma independente, quando ele diz aqui claramente, o Filho não pode fazer nada se não tiver visto primeiro o Pai fazer, versículo 19. E Jesus está a dizer, e eu vim ao mundo e estou a agir com toda a humildade, sendo Deus, sendo Filho de Deus, Jesus faz aquilo que é da vontade do Pai. A iniciativa era do Pai e Jesus obedece sendo Deus e igual a Deus. Essa expressão aí, tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, mostra então que Jesus tem o poder e a capacidade de fazer tudo aquilo que Deus faz. Não há nada que o Pai faça que Jesus não possa fazer. Então, esta é a primeira lição de Jesus aos judeus. Igualdade a Deus em poder. Versículo 20. Jesus continua, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então aqui vemos, uma vez mais, a união que existe na Trindade, que é aqui revelada. Qual é agora o motivo desta união? Um deles é o amor. Isto é maravilhoso. O Pai ama o Filho. Ou seja, esse é talvez o vínculo maior que existe nas pessoas divinas. O amor. O Pai ama o Filho. E é interessante aqui que a palavra grega, o verbo grego para ama, é a palavra phileo. E não é a palavra que é mais conhecida, que dizem que é a palavra excelente do amor, que é ágape. E Jesus aqui usa o verbo phileo, e este amor, vejam, o amor do Pai pelo Filho é inferior a qualquer amor, não é? Mas alguns interpretam e dizem que ágape é que é a excelência do amor. Mas aqui, quando Jesus fala do amor do Pai pelo Filho, usa a palavra phileo. E aqui é destacado o amor do Pai pelo Filho. O Pai ama o Filho. Mas se nós lermos João 14, 31, Jesus diz, o Filho ama o Pai. Portanto, esta é a união perfeita que existe, além de igualdade, em amor. O Pai ama o Filho ama o Pai. É um amor igual entre os dois. E essa é uma prova da unidade. Total igualdade e amor perfeito do Pai pelo Filho, e vejam, de tal maneira que é esse amor que ele é comprovado como? O Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz.
seja, o pai não esconde nada do filho. O filho não esconde nada do pai. Tudo o que o pai pode fazer, o filho pode fazer. Essa igualdade e esse amor entre eles, não há segredos. Então, de tal forma que Jesus está a dizer, se vocês já estão escandalizados com este início das coisas que eu estou a fazer, os milagres, Jesus diz que ainda muito mais eles vão ver, porque diz, versículo 20, Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E nós sabemos, o João, quando chega ao fim do Evangelho, diz que Jesus fez muitas mais obras, muitos mais sinais e milagres que não estão escritos neste livro, porque se fossem, nem o mundo inteiro poderia conter aquilo que ele fez. Muito bem, então união e unidade e igualdade entre o Pai e o Filho. A seguir, versículo 21, a igualdade de Jesus ao Pai em poder dar a ressurreição e a vida. A mesma igualdade nesse poder. Veja o versículo 21. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Os judeus tinham aprendido e acreditavam somente Deus podia ressuscitar as pessoas. Só Deus tem poder para ressuscitar alguém que morreu. Temos aquele episódio fantástico do livro de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. Mas numa outra passagem de Ezequiel diz assim, no capítulo 37, versículo 13. E sabereis, é Deus que diz, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Portanto, o povo acreditava, o povo de Israel, que só Deus pode ressuscitar. Então o que é que significa aqui quando Jesus diz o Pai ressuscita os mortos e os vivifica? São duas coisas, ressuscita e vivifica. Quer dizer, ressuscitar é ter esse poder para alguém que morreu voltar à vida, como aconteceu, por exemplo, com Lázaro ou com a filha de Jairo, tinham morrido e o Senhor ressuscitou, voltaram a ter a sua vida normal. Isso é ressuscitar, mas vivificar é mais além de ressuscitar essa pessoa que morreu, fala da ressurreição que dá uma vida que vai para a eternidade. É ressuscitar alguém, como vai acontecer, para nós podermos ter a vida eterna com Deus. Portanto, Jesus está a dizer que assim como o Pai tem o poder e a autoridade de ressuscitar os mortos, também Jesus. É a mesma coisa. Ressuscita e vivifica para poder ter vida eterna aquele que crê no seu nome. Jesus tem igual poder e autoridade para erguer os mortos como o Pai. Em terceiro lugar, versículo 22... O Senhor Jesus é igual ao Pai em quê? No julgamento das pessoas, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Bom, este é um tema que nós, se calhar, não gostamos muito de ouvir, mas que é uma grande realidade. Há um mundo inteiro aguarda o julgamento. Há pelo menos dois grandes julgamentos que temos descritos na palavra de Deus. Temos o julgamento, lá do final do Apocalipse, do grande trono branco. Esse é um julgamento que vai conduzir à perdição. É o julgamento do mundo perdido. E temos também, em Romanos, capítulo 14, temos o tribunal de Cristo. Mas, em Gênesis 18, 25, nós lemos que Deus é o juiz de toda a terra. E nisso acreditavam os judeus. Mas Jesus aqui está a apresentar-se a dizer que quem vai julgar, quem recebeu o mandamento e tem a autoridade para julgar, é Ele, é o Filho. Quando Ele diz, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo.
Então é perante o Filho, Jesus Cristo, que um dia toda a humanidade vai estar no juízo final do grande trono branco de Apocalipse, capítulo 20, que eu vou ler, versículos 11 e 12. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. E o que está assentado neste trono, então, é a pessoa de Jesus Cristo, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E, pensando no outro tribunal, que é o de Cristo, em Romanos capítulo 14, versículo 10, nós lemos: Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, quem vai julgar no tribunal de Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Quem vai julgar o mundo no grande tribunal do trono branco é também o Filho. Então, essa igualdade entre o Pai e o Filho no julgamento das pessoas. E aqui vemos Jesus como supremo juiz, e para vermos o alcance disso, Jesus tem a capacidade, tem capacidade em termos de onisciência, de sabedoria, de justiça própria, para poder julgar e poder determinar o destino eterno de uma pessoa, que é o que vai ser no grande trono branco de Apocalipse, capítulo 20. Jesus tem essa capacidade de julgar e determinar o destino das almas eternamente. E por fim, o último ponto que vamos ver esta tarde está no versículo 23, igualdade ao Pai em honra. Lemos assim: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Este é um assunto muito interessante e importante. Em regra, nós ouvimos dizer: eu honro só a Deus. Para mim, Deus é tudo. A única pessoa que eu honro, que eu adoro e que eu louvo é a Deus. Mas nós precisamos de aprender aquilo que Jesus aqui nos está a revelar, como temos estado a ver. E aqui temos a questão da honra. Aqui temos mais um argumento que nos mostra a divindade de Jesus Cristo. O Pai enviou o seu Filho ao mundo e Jesus está a dizer que quando se honra a Jesus, significa que ao mesmo tempo estamos a honrar o Pai. Da mesma forma, quando alguém afronta Jesus, está também a afrontar o próprio Pai. A atitude que qualquer pessoa tem para com a pessoa de Jesus Cristo significa que está a ter essa atitude de honra ou de desonra, de louvor ou não. É igualmente perante o Pai. Em João 15, 23, Jesus diz: aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. E aquele que ama o Senhor Jesus Cristo está a amar igualmente o Pai. Da mesma maneira, então, que honramos ao Filho, nós honramos ao Pai. Da mesma maneira que adoramos o Filho, adoramos o Pai. Da mesma forma que reverenciamos o Filho, nós reverenciamos o Pai. De tal forma que em Deuteronômio, capítulo 45, versículo 22, desculpem, é Isaías 45, 22 e 23. Lemos Deus a dizer assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua.
Então, Deus está aqui a dizer, através do profeta Isaías, que todo o joelho se vai dobrar perante Ele, que é o único Deus. Chegamos ao Novo Testamento, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, o que é que nós lemos? Que Jesus recebeu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. É igual, da mesma forma que disse o profeta Isaías, que Deus disse, todo o joelho se dobraria perante Ele, e agora é perante a pessoa de Jesus. Ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a mesma honra que se dá a Jesus é a mesma honra que se dá ao Pai. A mesma adoração, o mesmo louvor. E vejam que nesta parte final de Filipenses diz que tudo isso que nós fazemos é para a glória de Deus Pai. Portanto, irmãos, Jesus está aqui a proferir este discurso e a mostrar aos judeus quanto eles precisam de aprender sobre a pessoa, o conhecimento da pessoa de Deus, e honrar o Filho resulta em honra e louvor ao Pai. Quem não honrar o Filho, que é Jesus, está a desonrar o próprio Pai, porque eles são iguais. O Pai e Filho não são rivais um do outro. Não, eles são o mesmo Deus, mas duas pessoas distintas. Não pode haver verdadeira honra e verdadeira adoração ao Filho se não houver também perante o Pai e vice-versa. Isto lembra-nos, e eu vou ler aqui na conclusão, o livro do Apocalipse, o qual nós já lemos, já estudamos aqui os capítulos 4 e 5, mas o capítulo 4 fala-nos de Deus o Pai que está no trono. E lá no final, lemos assim no capítulo 4, versículo 10, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. Lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 4 do Apocalipse. Louvor a Deus o Pai. Capítulo 5 apresenta-nos o Filho, o Cordeiro, que é o único que é digno de tomar o livro, desatar os selos que o selam para se iniciar os últimos acontecimentos da história da humanidade. E o que é que vai acontecer agora perante o Cordeiro, que é Jesus? Capítulo 5, versículo 11. Olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizendo, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, ao Pai e ao Filho, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao Pai e ao Filho. Portanto, aqui Jesus está a dizer, lá no capítulo 5 de João, versículo 23, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Assim, irmãos, este importante discurso de Jesus para com os judeus que se mostraram aqui com todo o seu ódio para com o Senhor, e ele mostrar aqui quem é a sua pessoa, como Filho de Deus, como Messias, e a sua igualdade e união com o Pai. No próximo estudo iremos ver o resto do ensino de Jesus, lá a partir do versículo 24 até ao versículo 30. Glória ao nome do nosso Senhor. Amém. Vamos então terminar o nosso culto e vamos cantar um cântico, número 108. 108.
Canta aleluia ao Senhor. Cantemos com alegria, irmãos. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia. Canta aleluia. Canta aleluia ao Senhor. Jesus de tudo é Senhor. Jesus de tudo é Senhor. Jesus de tudo. Jesus de tudo. Jesus de tudo é Senhor. Jesus da morte ressurgiu. Jesus da morte ressurgiu. Jesus da morte. Jesus da morte. Jesus da morte ressurgiu. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia. Canta aleluia. Canta aleluia ao Senhor. Amém, irmãos? Vou pedir ao nosso irmão Agostinho se pode vir à frente para terminar com a oração. Bendito Deus e Pai, graças e louvor te damos, Senhor, pelas bênçãos recebidas durante a semana finda e por aquelas que nos vais dar na semana que hoje se inicia. Agradecemos também podermos ter vindo à tua casa louvar-te, adorar-te, exprimindo o nosso sentimento para contigo. Senhor, irmanados em paz, em amor, estamos aqui para te render o louvor que te é devido e agradecer-te a mensagem que trouxeste através do servo, que nos trouxe à memória o grande ensino de Jesus Cristo e onde ele se identifica com o Pai, onde ele faz as coisas que o Pai faz. O Senhor Jesus Cristo é todo poderoso, assim como o Pai é e também como o Espírito Santo é. Nós te rendemos graças, te magnificamos e pedimos-te que derrames as tuas misericórdias na semana que agora se inicia, pedindo a tua graça e que nos despeças em paz. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, então aqui nos despedimos de todos. Que o Senhor nos abençoe e vos abençoe a todos também. E à distância também damos o nosso abraço. E até ao próximo culto. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Amém.